E enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho e foi pisada. E as aves do céu comeram. A outra parte caiu nas pedras. E secou, porque não havia umidade. E a outra parte sobre as pedras e não cresceu, porque não havia umidade. Não tinha terra profunda. A outra parte caiu nos espinhos, que cresceram com ela e depois sufocaram ela. E a outra parte, a quarta parte, ela caiu numa terra boa, cresceu, deu colheita e deu muito fruto e produziu 100 vezes mais. Em Marcos diz que é 30, 60 e 100. Então, tendo dito isto, ele exclamou, ele disse: aquele que tem ouvidos, ouça! E os seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. E ele diz: a vocês foi-vos dado o conhecimento dos mistérios do reino, mas aos outros eu falo por parábolas, para que, apesar de verem, não vejam, apesar de ouvirem, não entendam. Verso 11. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. E as que caíram à beira do caminho são as que ouvem, mas logo o diabo lhes retira a palavra do coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são aquelas que recebem a palavra com alegria, mas quando a ouvem, mas não têm raiz em si mesmo. Creem durante algum tempo, mas abandonam na hora da provação. As que caíram entre os espinheiros são as que a ouvem, mas ao seguir o seu caminho, são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Mas as que caíram em terra boa são as que, com o coração bom, genuíno, ouvem a palavra e a retêm e produzem uma colheita com perseverança. Amém? Amém. A igreja pode sentar. Glória a Deus por esta palavra. Glória a Deus. Irmãos, como eu estava a dizer, esta parábola é considerada a mais importante e ela é chamada a parábola do semeador. Toda a gente já ouviu falar. Mas o nome mais certo seria a parábola dos solos, né? Ou a parábola dos terrenos, porque vai falar em 3, 4 tipos de terreno. Fala da semente, que é a pregação, a palavra, o Evangelho, e fala do semeador, que é o evangelista, é aquele que somos nós, aqueles que somos chamados para pregar o Evangelho a todas as nações. Tem o semeador e tem a semente. Ele fala que é a pregação do Evangelho. E como eu falei nos 3 Evangelhos sinónicos, em Mateus 13, Lucas 4, e agora como nós temos aqui também em Lucas 8, Marcos 4, ela está a falar a mesma parábola com nuances diferentes. Os irmãos que podem ver em casa, mas segundo quando chegamos a Marcos, ele vai dizer que esta parábola é a mais essencial de todas. Sem esta parábola, nós não entendemos as outras parábolas, porque Jesus falava muito sobre parábolas, e também não entendemos a palavra de Deus. Por isso eu preciso muito da vossa atenção hoje. Por isso ele vai explicar esta parábola, ele vai ilustrar esta parábola, dizendo que o semeador é um homem com uma aljava de sementes, que vai saindo a semear e semeia vários tipos, semeia sempre a mesma semente em vários tipos de terreno, porque caem em 4 terrenos diferentes, 4 tipos de solo. E os 4 tipos de solo referem-se a 4 tipos de pessoas que, ao receberem o Evangelho, têm uma reação diferente. 4 tipos de pessoas como nós, que normalmente vão à igreja, ouvem a palavra de Deus, mas têm uma reação diferente. E o Evangelho é uma semente que passa por um processo evolutivo. É uma semente que passa por um processo construtivo. É Cristo nascendo em nós. É Cristo sendo gerado em nós. Esse é o processo da semente. Ela tem que nascer, ela tem que crescer, ela tem que frutificar, tem que dar fruto. Para sermos transformados à imagem e semelhança de Cristo. Glória a Deus, aleluia. E esta manhã eu estou semeando a palavra e eu oro realmente para que a igreja, para que Deus possa unificar a terra, para que Deus possa abrir o coração para que haja entendimento da palavra. Porque a semente, como nós falamos, é a mesma. O semeador é sempre o mesmo.
Muda é o solo, são 4 solos diferentes. Glória a Deus. Precisamos saber ouvir, como nós louvamos agora. Precisamos de ser terra boa, de ser terra fértil. Aleluia. Glória a Deus. Por isso eu preciso muito da vossa atenção, irmão. No final do verso 8, porque há aqui uma mudança. O primeiro fala a parábola e depois ele vai e explica a parábola a seguir. E então, no intervalo, temos o verso 8 e o verso 9. No verso 8, antes de ele fazer a interpretação da palavra, ele diz: aquele que tem ouvidos, ouça. Ou seja, aquele que é capaz de ouvir, ouça com muita atenção. Jesus está a afirmar que existem pessoas que têm ouvidos, mas não ouvem. Não são capazes de ouvir. Ou seja, está aqui pessoas que escutam a mensagem, mas não conseguem receber, não conseguem entender, não conseguem assimilar. Outras esquecem-se, não entendem. Ou não conseguem aplicar, praticar, usar a palavra na prática, ser a carta lida, não é? E é sobre isto que esta mensagem vai ensinar. Eu creio que o Senhor vai ouvir os ouvidos, vai abrir os ouvidos da congregação esta manhã. Em seguida, no verso 9, se os irmãos conseguem ver daí, os discípulos perguntaram a Jesus o que é que significa esta parábola. A parábola que é chamada de parábola do semeador. E ele vai dizer no verso 6: a vocês é permitido entender os segredos do reino. Eu, porém, uso parábolas para ensinar os outros, assim que quando olharem não vejam, quando escutarem não entendam. Ou seja, eu sempre aprendi esta parábola de forma errada. Não sei se os irmãos também aprenderam assim. Que Jesus falava por parábolas para ensinar os mais fracos, para ensinar aqueles que entendiam menos. Então ele chegava, falava com os agricultores sobre a agricultura, falava com as mulheres sobre a galinha, o pintinho, falava com os pescadores sobre a pesca, sobre onde colocar a rede, e assim ia falando por parábolas. Mas o que Jesus está aqui a dizer é o contrário. E ele afirma a mesma coisa nos 3 evangelhos canónicos, sinónicos, portanto isto é uma verdade. Jesus ensinava por parábolas para que aqueles que ouvissem não entendessem. Jesus explicou que usavam por parábolas porque essa era a forma que certas pessoas permaneciam em trevas. Eles olhariam, mas não viam. Eles entendiam, mas não, eles viam, mas não entendiam. E é impressionante essa forma. A palavra de Deus, irmãos, ela nunca volta vazia, não é? Ela vai para trazer a salvação e ela volta. Ou ela traz a salvação ou ela traz a condenação. Ou ela salva ou ela condena. Aleluia. E anunciar a mensagem do reino de Deus por meio de parábolas era uma forma de julgamento. Eram os tempos que Israel precisava estar preparado. Havia um juízo sobre Israel. João Batista vinha preparando o terreno para a chegada do reino. Arrependam-se que Jesus está a voltar, o reino está a chegar. Não havia tempo, irmãos. O tempo estava se esgotando. E assim como agora, irmãos, estamos próximos da segunda vinda de Jesus, o tempo está se esgotando. Mas uns continuam nos seus desejos pecaminosos. Tal como em Isaías, irmãos, no capítulo 6, vai dizer a mesma coisa. Deus diz a Isaías para ir e pregar, mas que ele ia fechar os olhos a muita gente e que ele ia fechar os ouvidos a muita gente, em Isaías 6, para que não crescem e para que Deus viesse com o juízo e recuperasse Israel de outra forma. Mas é a mesma coisa que está em Romanos, capítulo 1, no tempo de Paulo, que é uma profecia para os tempos de agora também, nos dias de hoje. O tempo está se esgotando e Deus está entregando às trevas aqueles que não querem ouvir a palavra, aqueles que fecham os ouvidos, que rejeitam, que são incapazes de ouvir a verdade. E será que nós somos daqueles que ouvem a palavra como quem ouve um ditado popular? Não, isso está na Bíblia, realmente, é verdade, boa. Ou somos aqueles que os segredos de Deus são-nos entregues? Porque Ele diz, aqueles que ouvem recebem os segredos do reino. Aleluia. Os segredos do reino são revelados. Irmãos, e quando chegamos ao verso 11, Jesus responde ensinando as sementes, que as sementes elas são a palavra de Deus. E a pregação foi sempre a forma que Deus usou para salvar, trazer o pecador ao arrependimento, para regenerar. Não há outra forma.
Mas a questão aqui é ser capaz de ouvir, é ser capaz de receber. E nós vemos no verso 12 ao verso 5, eu vou resumir aqui, que existem 4 tipos de audição. No verso 12 diz que é aquele que ouve, mas é distraído. Permite que Satanás venha arrancar a mensagem antes que ela penetre no solo para fortificar. O verso 13 fala daquele que ouve, mas é entusiasmado, aceita com alegria, mas é emotivo e permite que as provações elas venham tirar, venham abafar o coração, ou seja, venham abafar para que a semente ela não cresça. No verso 14 fala do ouvir preocupado. Ou seja, aquele que permite que as preocupações, a avareza, que é a idolatria, os prazeres desta vida venham abafando a palavra do coração. Vão nascendo, vão crescendo junto com a palavra, misturado. E o verso 15 fala das pessoas que, ao ouvir com o coração bom e receptivo, com o coração que ouve a mensagem e aceita. Ou seja, eles vão dar uma grande colheita. Vão dar uma colheita próspera e constante. E a parábola aqui é sobre o ouvir. Ela fala do ouvir. Diferentes formas de ouvir. E se nós formos a Mateus 13, os irmãos não precisam de abrir, mas ela aí vai falar do contexto. E o contexto é o contexto de um dia de grande tribulação. No capítulo 10, Jesus enviou os discípulos a pregar. E os discípulos, se os irmãos virem, eles chegam todos entusiasmados, todos cheios, e Jesus disse, não, vamos parar, vamos descansar agora. Vocês estão demasiado entusiasmados, demasiado... Depois no verso 11, o povo critica João Batista, no capítulo 11, o povo critica Jesus, não querem aceitar a mensagem, as cidades da Galileia, elas não aceitavam os ensinamentos de Jesus. E no capítulo 12, os judeus quiseram rejeitar Jesus. Eles criticavam Jesus, eles não queriam na palavra, eles não queriam na pregação. Há aqui um contexto de incredulidade, contexto de rejeição da palavra de Jesus, mas Jesus não desistiu. Ele continuou pregando. A sua mensagem era desprezada, irmãos. E então ele chega ao capítulo 13, e aqui temos em Lucas 8, no verso 1, ele vai falar que era dia de sábado, não é? Depois de acontecerem estas coisas, era dia de sábado e uma grande multidão seguia ele. Não pelo aquilo que ele dizia, mas pelo aquilo que ele fazia, não é? Seguia ele estava na praia. Então a palavra de Deus diz que era tanta gente que ele viu um barco, ele entra no barco. E ele vira-se para a multidão. E dali ele começa a pregar a multidão, ele começa a ensinar a multidão sobre esta parábola. Ele já tinha dito também, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que escutam a palavra. Meu Deus. E quando ele começa a pregar, irmãos, ele está assim no barco e os discípulos estão à frente, a multidão está atrás dos discípulos, e ele começa a pregar, a multidão com grande entusiasmo, o que é que ele vai falar? Que palavra é esta? O que é que ele vai revelar? Porque a multidão ela ansiava o reino de Deus. E ele começa a pregar sobre o reino de Deus. Ele começa a dizer, o reino de Deus é semelhante a um homenzinho com uma aljava de sementes a semear nos campos. Então logo aí eles começam a ficar desapontados com a mensagem. Eles começam a ter uma grande desilusão. A multidão tinha uma ideia grandiosa. Eles idealizavam um reino de Deus que era estabelecido através de batalhas épicas que ficavam na história, que eram escritos nos átrios, coisas grandiosas. Eles não estavam à espera que o reino de Deus era um agricultor a semear num campo. Eles estavam à espera que o reino de Deus viesse e se expandisse através de grandes batalhas e guerras. Mas o mundo que nós idealizamos, irmãos, é idolatria. Jesus falou que era como uma plantação, como uma aljava e um semeador a semear, uma coisa simples. A parábola do semeador, ela ensina-nos que as sementes eram lançadas e elas tinham diferentes solos. 4 tipos de solos. E todos nós que estamos aqui já ouvimos o Evangelho. Todos nós que estamos aqui já recebemos a semente. Todos nós que estamos aqui somos uma espécie de solo diferente. E o semeador é sempre o mesmo. A semente é sempre a mesma também. Os diferentes é que são diferentes. E porquê que está a dar frutos nuns e noutros não? Porquê que em 3
parábola ela significa para nós. O ministério semear, irmãos, ela tem essa palavra, não é? De semear. E nós estamos semeando aqui há mais de 3 anos. Será que nós estamos semeando? O que é que está a acontecer à semente? Sabemos que todos nós somos chamados para semear, para fazer o ID. Mas também todos nós somos uma espécie diferente de terreno. E nos 4 tipos de terreno, todos ouvem a informação, o conteúdo, mas existem diferentes níveis espirituais, ou seja, diferentes níveis de crescimento. Eu queria que vissem isto comigo também. Portanto, a semente, ela, em diferentes solos, ela vai crescer mais. A que está à beira do caminho, ela nem chega a crescer. Amém? Então, no verso 5 vai falar daquela que está à beira do caminho. No verso 12, é melhor colocar na explicação. Verso 12, se os irmãos estiverem atentos, fala daquela que está à beira do caminho. E fala da semente que está logo à entrada, à beira do caminho. Ela não está no caminho, mas ela também não está no terreno. Ela está à beira do caminho. O caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. Mas ela ali está num outro caminho, à beira do caminho. As aves aqui significam as coisas malignas. Noutras traduções falam do diabo. São as aves no Antigo Oriente eram as coisas malignas, a morte, as trevas, fala do nosso adversário. É verdade, Jesus. E o problema aqui é um problema de compreensão. Aqueles que ouvem, mas não compreendem. Meu Deus. O problema é o incrédulo, que está escrito em Romanos 1. Ele vai dizer que os céus proclamam a ira de Deus, pois tudo aquilo que se dá a conhecer de Deus, os seus atributos, não é? Que Ele é todo poderoso, que Ele é omnipotente, que Ele é omnisciente. Emanuel, toda a gente sabe isso, não é? Toda a gente conhece os seus atributos e eles são manifestados na natureza. Então porquê que nós não obedecemos? Porquê que nós não adoramos? A natureza de Deus é revelada, mas as pessoas preferem mais amar a criatura do que o Criador. O problema não é a informação, mas é a falta de obediência, é a falta de conhecimento, irmãos. Nós temos a informação, mas não conhecemos, é falta de intimidade com Ele. As pessoas que estão à beira do caminho são indiferentes aos sermões, são indiferentes às pregações, né? São indiferentes a nada causa temor no reino de Deus. Ouvem a mensagem, mas veem o Evangelho com indiferença, né? Porque o chamado ao arrependimento, que Jesus está voltando, a doutrina do inferno, a volta de Jesus. Não querem saber, é uma história, é como se fosse um filme, né? Da Netflix, né? Não entendem porque estão distraídas. E Satanás os distrai, muitas vezes durante o culto. Outras vezes eles ouvem a palavra, às vezes até recebem a palavra, mas quando assim que chegam a casa são distraídas. Assim que saem da igreja, são distraídas. Satanás age para tapar os ouvidos e depois distrair. 2 Coríntios capítulo 4 fala que o Deus deste século, Ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a palavra, para que não escutem. Meu Deus. É uma batalha espiritual, irmão. É verdade. Agora nós entendemos a dificuldade, porque é que as pessoas não se convertem. Agora nós entendemos porque é que nós chegamos a casa e pregamos à nossa mãe, aos nossos pais e eles não se convertem. Agora podemos entender porque é que a gente vai na escola e fala, e eles não querem saber. Agora nós entendemos porque é que nós pregamos a palavra e nós acreditamos que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que não crê. E porque é que eles não creem? Há uma batalha espiritual, irmãos. O evangelismo é uma batalha espiritual que ela tem que ser ganha no joelho. A pregação é só a conclusão, é só a cereja no topo do bolo, porque não somos nós que convencemos as almas. É o Espírito Santo. Glória a Deus. Há uma guerra na mente para destruir, irmãos. Mas só a palavra de Deus pode destruir as fortalezas. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus pode destruir os conselhos, a altivez, aquilo que você aprendeu, missionário, aquilo que eu aprendi no passado, aquilo que nós recebemos, aquilo que nos é colocado na nossa mente. Só a palavra de Deus pode destruir as fortalezas. Amém? Glória a Deus. Beira do caminho. Fala de pessoas que têm ouvidos, mas não ouvem. Tal como eu falei em Isaías 6, fala que se tornaram semelhantes aos ídolos. Toda a gente se torna semelhante àquilo que ama. Os ídolos, É verdade. o salmista fala no Salmo 135, não é? Tem boca, mas não fala. Tem ouvidos,
mas não ouvem. Têm olhos, mas não veem. Têm pés, mas não caminham. Estão parados, estão estagnados. E eles precisam que sejam carregados por vocês. E muitas vezes nós estamos aqui carregando ídolos às costas, irmão. É verdade. Nós muitas vezes estamos indo a um culto para ver aquele determinado pregador. Nós às vezes somos atraídos por ídolos e não somos atraídos por Cristo, não somos atraídos pela Meu cruz. Deus, tem misericórdia, Senhor. O processo de idolatria, irmãos, é igual ao da regeneração, mas é um processo contrário. É o contrário, nós tornamos-nos sempre à imagem daquilo que nós idolatramos, daquilo que nós adoramos. Aí nós vamos nos tornando a essa imagem. Por isso deixamos de ver. Porque nos tornamos à imagem dos ídolos que não vêm. Os ídolos que nós fazemos para nós. Os ídolos que nós idealizamos. Por isso o maligno vem e rouba. Irmãos, tomem muita atenção. Não é a informação ou o conteúdo que é roubado, mas é a palavra de Deus. Há aqui um processo espiritual. Há uma guerra espiritual que não deixa a compreensão da mensagem. Não deixa que o Evangelho frutifique, que ele venha a dar fruto. Na beira do caminho a semente não chega a germinar. Ela não encontra lugar no coração do ouvinte. Ela está ali à beira, porque o solo é duro, não é? Na beira do caminho o solo é duro. Ele é firmado em si mesmo. Ele impede que a semente germine. A terra é pavimentada, porque ela é pavimentada muitas vezes não pelo pavimento, mas pelos passos daqueles que a caminham. Ela recebe muitos viajantes de um lado para o outro, mas não se abre, não consegue receber a semente, não consegue brotar. A semente é pisada pelos homens. A semente é pisada pelos viajantes. E se ela não for pisada pelos viajantes, vem a ave, vem o maligno e a come. A dureza do coração impossibilita que a palavra de Deus ela entre e transforme a nossa vida. Fica na parte superficial da mente, no campo das ideias, no campo das fortalezas, missionário Lu, que precisam ser destruídas. E logo o diabo vem e retira naquela fortaleza que ele próprio construiu na nossa mente. Agora mesmo está acontecendo uma batalha espiritual, irmãos. Nós temos que estar em espírito de oração. Nós temos que estar com muita atenção, irmão. O inimigo das nossas almas não quer que a palavra ela germine no nosso coração, amém? No verso 13 vai falar de um outro tipo de terreno. Tomem atenção. Eles caíram sobre as pedras. Ou seja, solo pedregoso. É um tipo de solo a gente está a semear, mas já não sabe que tem pedra lá por baixo. Há uma camada pequena de terra. O primeiro tipo fala de pessoas distraídas, imaturas. Mas agora fala de pessoas que recebem a palavra com muita alegria, com entusiasmo, com emoção, com uma reação positiva. São levadas pelos impulsos entusiastas. Às vezes vamos ao culto, bora, vamos ali, vamos. Recebem mensagem, vão aos cultos, participam dos meios da graça, vão na oração, vão para aqui, vão para lá, batizam-se, recebem o fogo do Espírito, vão atrás de todos os inventos, recebem tudo, mas não criam raízes na palavra. É isso que a palavra está a dizer. É um tipo de tição tirado do fogo que se transforma logo em cinza. Não chega a frutificar. É fogo, palha. No mesmo jeito assim que ele vem, ele volta. No mesmo jeito que ele vai para Cristo, ele volta. Esse tipo de sol é chamado o sol que é pedregoso por baixo. Aquele que é superficial, não tem profundidade. Ou seja, não tem entendimento da palavra, não se aprofunda na palavra. Esse tipo de terreno acontece muito aqui na igreja maior. Aparece muito junto connosco. Porque não querem o entendimento. Provérbios 3:2 diz: procura inteligência e entendimento. É o primeiro e o maior mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus de todas as tuas forças, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Mas por causa do imediatismo, da expectativa rápida, de uma espiritualidade instantânea, eu quero estar já no bem novo, não perseveram, não continuam.
Porque a vida de Cristo, irmãos, é uma longa caminhada. Numa mesma direção através da obediência. Como é que se produzem pessoas obedientes? É colocando-as, obedecendo, muito tempo na mesma direção. Quem disse essa palavra foi Nietzsche, um herege, não é? Mas Deus até usa a boca dos hereges para dizer coisas que são verdades. Se nós formos sempre na mesma direção, perseverarmos, esse é o processo. É o processo da semente através das estações, a perseverança. É o mesmo processo em casa com a nossa família. É o mesmo processo na empresa, Manuel. É o mesmo processo no nosso chamado, como Deus nos chama. É um processo de perseverança. Mas as pessoas do sol pedregoso, elas não perseveram porque elas são inconstantes. Elas são superficiais. Demonstram satisfação em ouvir o Evangelho, mas quando vêem os problemas, desistem. Falo do sol quente, do sol abrasador, vai e queima os brotos, porque elas estão sobre as pedras, elas não têm profundidade. Não aguentam as lutas, não têm raízes firmes. As rochas aqui são os impedimentos que nos colocam, às vezes nós próprios colocamos ídolos, os nossos tesouros, aquilo que nós colocamos como impedimentos na nossa vida. Agora eu não vou, eu tenho muito trabalho. Eu vou deixar Jesus para depois. Ou muitas vezes são os falsos ensinos, aquilo que nós recebemos como falsas doutrinas. Ocupam a nossa mente, coisas que nós colocamos na nossa mente e começam a concorrer com a verdade de Cristo. Pessoas que vão à igreja escutar, mas muitas vezes vão com o coração, um espírito, como um fariseu. Vão ver se o pregador está a pregar bem ou mal. Vão lá para dizer mal do louvor, né? Vão julgar. Com um espírito de julgamento. Eles ouvem a palavra e logo imediatamente a recebem. Mas não se aprofundam, não ganham raízes. E vindo o sol, o calor, a tribulação, uma prova. Quando essas pessoas são postas à prova, elas caem. Porque não são enraizadas na palavra. Por isso é que há tanto escândalo, irmãos. Por isso é que há tanto escândalo a gente vê nas redes sociais, porque é muita empolgação também. Entusiasma mais. Entusiasmo é bom, mas é aquele entusiasma mais. O oba-oba, aquilo que é. Mas não está firmado a palavra. São almas que têm sede do arrepio, sede do espetáculo, sede do oba-oba, não é? Mas não têm sede da palavra, não querem se enraizar na palavra. E quando elas são postas à prova, elas não têm força em si mesmas, não têm raízes na palavra. E por causa da palavra, diz que escandalizam, ou escandalizam-se. Irmãos, tinha aqui uma pessoa que já não está mais, né? Ela congregava com a gente há muito tempo, mas depois gostava do oba-oba, ia para aqui, ia para ali, ia para a Bélgica, para aqueles grandes festivais com fumo. E começou, a primeira, não caiu na prova logo. O diabo vem colocar a gente na prova quando a gente não está enraizados na palavra, quando a gente mistura a palavra com outras coisas, porque a palavra não tem que ver limpa, sã doutrina. O Evangelho não é só evangelismo, não é só congressos, conferências, experiências com Deus, dons espirituais. É muito importante, isso são dádivas de Deus, mas tem que haver perseverança na angústia, perseverança em tempos de angústia, em tempos de prova, em tempos de tribulação. E isso vem com a palavra. Só assim nós conseguimos ser a carta lida que Deus tem dado a falar para nós sermos. Quando vêm as tribulações, o bullying, a zombaria, como nós passamos aqui também, a hostilidade, perseguição, como nós vamos ainda passar muita, privação, escassez, Deus manda isso tudo. Não é o diabo que manda os gafanhotos, é o próprio Deus. Mas essa pessoa, ela imediatamente se escandaliza ou se torna um escândalo, porque não aguenta, não dá fruto, não tem raiz em si mesmo. 1 João capítulo 2 diz que essas pessoas, elas nunca foram nossas, elas estiveram connosco, mas na verdade nunca foram nossos, nunca nasceram de novo, nunca foram novos, portanto, eram novos convertidos, nunca se converteram na realidade. Foi uma falsa conversão, um fogo de palha, um impulso religioso. Nasceram, mas não enraizaram. Porque por dentro era pedra, por dentro estava ainda
Deus ainda não trocou o coração, uma promessa de Deus que iria trocar o nosso coração de pedra para um coração de carne. E são corações que ainda não foram transformados e nós devemos orar para que Deus venha transformar o nosso coração, amém? E dos nossos irmãos. Glória a Deus. Quando a fé é provada, deixam Jesus e voltam-se de novo para o curral dos bodes. Não é isso? O verso 14 agora. Vamos ver um outro tipo, amém? Aleluia, Jesus, sabe, entendimento. O sol ou os espinheiros. Quem se identifica, levanta a mão. Não vale a pena porque vamos sair daqui quando não se quer lá, amém? Em nome de Jesus. Este fala do engano, não é? Quando a semente ela entra no engano, quando a semente ela entra naquele sentimento de riquezas, de ambição, aqui não é o diabo que rouba, mas é a própria consciência, a ganância, os cuidados desta vida. Gênesis 3 fala dos espinhos e abrolhos, lembram-se? A gente recebeu os espinhos e abrolhos por causa da desobediência. Espinhos e abrolhos, eles significam as dificuldades que nós vamos passar, os desafios da humanidade, as tribulações que nós vamos enfrentar por causa da desobediência de Adão. E quando a palavra cresce, no meio de espinhos e abrolhos, vai haver uma mistura de coisas de Deus com coisas que não são de Deus, são perecíveis, são coisas do mundo. A tribulação que você está a passar agora é perecível, vai acabar. Tudo vai acabar. Nós não podemos misturar as coisas de Deus com coisas perecíveis. Levítico 19, verso 19, Deus nos deu esta palavra ali na oração, que chama a vossa atenção. Ela vai dizer para não semearem sementes diferentes de diferentes espécies. Ou seja, não semeiem duas sementes na mesma cova. Porquê, Senhor? Porque vai contaminar tanto o fruto como o terreno. O terreno já não vai ser bom para plantar e o fruto vai nascer contaminado. Isto é um princípio, não é? Não é aplicado na prática, mas é um princípio que nós devemos levar para a eternidade. A Bíblia não manda nós darmos bom testemunho, mas a Bíblia diz para sermos um testemunho íntegro como Jesus. Jesus disse: o meu Pai me ama porque eu amo os meus irmãos de uma forma íntegra. Eu entrego-me a eles, como Ele fez, de uma forma inteira, íntegra. E é isso que Deus está a dizer. Deus quer que nós sejamos íntegros. Não é só vir testemunhar no culto. Agora a mistura é a combinação das melhores características. E sempre se fez isso para expandir o comércio. Começou-se a misturar. Hoje em dia a maior parte dos animais, a gente vê, são misturados, as espécies são misturadas, os alimentos que nós comemos são misturados, tem ingredientes, ou seja, os próprios frutas e legumes já são muito misturadas. E até na igreja se tem misturado muito, irmãos. Tem havido receitas para haver desenvolvimento na igreja, para haver mais números. Receitas para resolver o problema do comportamento. Encontros de casais, não tenho nada contra, mas são receitas. Como ser um bom marido, como ser um bom empresário. Existem colóquios, congressos para os empresários, para transformar as pessoas num bom empresário. Congressos para pastores, para transformar num bom sacerdote. Como ser um bom sacerdote, como ser um bom esposo, como ser um bom pai de família. Dessa forma nós espiritualizamos aquilo que é o comportamento. E o comportamento espiritualizado, ele torna-se religião. É isso que nós temos feito, muitas vezes torna-se um ritual. Ou seja, eu vou fazer esta campanha para mudar o comportamento. Mas antes de mudarmos o nosso comportamento, devemos mudar o coração, ou seja, devemos mudar o entendimento de quem nós somos. À luz da santidade de Deus, à luz de quem é Deus. E só conseguimos chegar a esse entendimento quando conhecemos Deus. E olhamos para a Escritura e fazemos como Tiago. Vemos ali o nosso espelho, vemos quem nós somos, nos constrangemos, nos arrependemos e vamos para o nosso lugar. Aí o nosso comportamento é mudado. Glória a Deus. Aleluia. Antes de mudar o comportamento, devemos mudar o entendimento. E nós vemos quem nós somos, independentemente das circunstâncias. Quem nós somos não só no culto, quando nós damos o nosso testemunho, mas quem nós somos na realidade. Aleluia. E se a igreja não for norteada integralmente pela palavra de Deus,
só pela sã doutrina, ela não vai fazer diferença, não vai ser o sal da terra, não vai ser a luz do mundo. A palavra precisa de nascer e ser enxertada no nosso coração, para que nós possamos livrar dos espinhos e abrolhos. Porque espinhos e abrolhos, irmãos, às vezes é algo que está no nosso interior. Os judeus, irmãos, eles tinham o hábito de fazer queimadas, não é? Nos campos. Então eles queimavam os campos e a cinza ela ia fertilizar o campo. O campo era lavrado e era bom para... Só que quando a gente queima, as raízes dos espinhos e dos abrolhos, elas chegam a ter mais de 1 metro. E elas ficam lá dentro. Às vezes eu estava a semear na terra. Eu não ia semear em cima dos espinhos e abrolhos, mas estava sobre os espinhos e abrolhos, estava por baixo como as pedras. Estava lá enraizado. E se não forem arrancadas as raízes, a palavra não dá fruto. E nós continuamos perdidos. A terra fica dividida entre uma camada boa de terra na superfície e espinhos e abrolhos no interior. Porque não foram arrancadas as raízes, os traumas, as amarguras. Não foi arrancado aquilo que está no nosso passado, as depressões, a ansiedade que nós temos no futuro não foi arrancado. E à medida que ganha raízes, nós vamos sentir cada vez mais sufocado. À medida que a semente cresce, ela vai crescendo com as raízes, os pinhos e os brolhos vão sufocando a planta. E ela nunca chega a dar fruto. Não permite completar o processo e chegar à idade madura. Ficamos sufocados pela fascinação das riquezas, muitas vezes. Por isso é que Paulo alerta Timóteo e diz que aqueles que ensinarem sobre as riquezas, ensinam sobre a prosperidade, eles ensinam sobre as suas próprias cobiças, os seus próprios desejos. E é o que está a acontecer hoje, irmãos. Muitas vezes nós vamos ao culto, vamos procurar os meios da graça para procurar aquilo que nós queremos para nós. Queremos coaching, queremos que nos ensinem a ser bem-sucedidos, a ter conforto, a sermos reconhecidos, a receber o estatuto para impressionar o mundo, o reconhecimento. Mas isso é uma mistura, irmãos. Tem havido até na igreja. Jesus já tinha dito, ninguém pode servir a 2 senhores, senão um deles vai odiar. Os divididos não conseguem se desenvencilhar, se desembaraçar. Há um embaraço, não é? Eles não conseguem se desembaraçar do mundo. Eles dividem entre a fé e o mundo. Entre Cristo e Belial. Jesus e Mamon. Adoram Cristo e adoram a Azerote ao mesmo tempo. E é isso que a palavra diz. Deus diz em Apocalipse, nos últimos tempos, o trono de Satã estará entronizado na igreja. Não esperem isso em Jerusalém, vai aparecer no meio, no coração da igreja, que já está a aparecer. Pedro disse que o Espírito de Cristo já está entre nós. Eles ouvem o Evangelho e têm a mensagem, perseveram, ao contrário dos outros do terreno pedregoso, eles ainda perseveram, aguentam as provas, estão ali, firmes, mas não deixam de ser ambiciosos, não deixam de ser egoístas, avarentos, não nascem de novo. Eles não querem abrir mão dos seus sonhos, dos seus direitos, dos seus objetivos pessoais, dos seus interesses. Eles não se interessam pelo Evangelho. Tentam viver a vida dupla, o máximo tempo possível sem dar fruto. Jesus tem falado, pastor Ana, eu tenho vindo ver se tem dado fruto. Jesus nos visita para ver se nós temos dado fruto, irmãos. A palavra transforma as nossas vidas, mas não pode ser abafada, irmãos. Precisamos calar todas as vozes, não é? Menos a dele. Precisamos calar as vozes dos espinhos e abrolhos. Em nome de Jesus. Verso 15, irmãos. Fala do solo fértil. Vamos ver o que é agora a boa terra, amém? Aleluia. O solo produtivo é aquele que dá fruto. São os corações onde a palavra entra, ela é acolhida com amor, com constrangimento, com arrependimento, com mudança. E nessas pessoas o Evangelho é bem incorporado. Ele vai nascer, vai crescer, vai produzir fruto. São os que ouvem a palavra, compreendem pela fé, produzem frutos.
grande quantidade, multiplicam a semente recebida e comunicam o Evangelho, eles comunicam outras sementes que vão ser geradas. A palavra de Deus diz que Jesus disse que rios de água transbordarão do seu ventre. Vai haver uma transbordação. Aquelas sementes vão nascer, aqueles frutos vão nascer, já estão a cair sementes e a nascer outros. É uma bênção. Mas Paulo disse, um planta, outro rega, mas o crescimento quem traz é o Senhor. A palavra preenche tanto que ela se alastra à nossa volta, mas quem traz o crescimento é o Senhor. O mérito não é do semeador. O mérito não é do terreno. O mérito é da terra, da semente, do Espírito Santo, do Evangelho. Aqueles que ouvem a palavra e recebem, não querem ser mais pecadores, não querem ser mais religiosos, não querem ser mais religiosos, não querem ser mais egoístas, não querem viver mais para eles próprios, mas querem ser transformados. Passam a viver a vida pela palavra e falar da palavra, porque a boca, ela fala daquilo que o coração está cheio. O Evangelho fica cheio no nosso coração. Irmãos, o que é que esta palavra ela tem a ver com a palavra do Senhor? Eu vou terminar fazendo uma aplicação que chama muito a vossa atenção. Em 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo recebeu do Senhor, diz que recebeu do Senhor, e faz a instrução para a ceia do Senhor. Como deve ser ministrada a ceia do Senhor, ele termina dizendo que examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e tome do cálice. Por isso nós precisamos de nos analisar, examinar profundamente com maturidade este texto, que tipo de solo é que nós somos. Isaías 4.3 fala que o povo peca por falta de conhecimento. E tem muita gente que, tentando entender o Evangelho, não quer conhecer. O Evangelho é para ser conhecido, ele não é para ser entendido. Ele é para ser conhecido, vivido. Por isso é que Deus enviou o seu Filho. O seu Filho veio para nós termos uma ideia de uma referência de vida, ou seja, uma referência de conduta, uma referência de vivência, de conhecimento, porque nós já entendíamos. Nós já podíamos entender pela simbologia da antiga aliança, não é? Nós vemos em Levítico, Deuteronômio, aquilo que Deus quer, os atributos de Deus. Havia uma referência, mas eram sombras da realidade, nós não conseguimos ver a verdade. E Jesus veio, ele é a verdade e a vida, amém? Porque a verdade e a vida sem o qual ninguém vai a Ele. Nós precisamos conhecer que somos esse terreno fértil, esse sol. Nós fomos chamados para ser esse sol fértil. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, como falou aqui o presbítero Cláudio. Mas as necessidades da nossa carne, por causa do pecado, levam-nos a ter uma alma pressionada por causa das carências. Mas as nossas carências, elas nunca vão deixar de existir. Elas são necessárias. As nossas carências, elas são necessárias até às vezes, como aquela palavra que a minha esposa disse de manhã, às vezes as nossas carências, elas são necessárias até para a gente entender o que é que Deus está a falar connosco. Precisamos de examinar o nosso nível de profundidade à imagem destes textos, amém? Porque existem 4 níveis de profundidade, se os irmãos quiserem ver. São 4 níveis de conhecimento também. À medida que nós vamos conhecendo, nós vamos crescendo em conhecimento, não é? A palavra de Deus diz que Jesus crescia em graça e em conhecimento. A criança é o primeiro nível, não é? Aquela criança que não tem maturidade, portanto tem uma experiência, ela recebe a palavra, mas tem entusiasmo, não é? O segundo nível é o adolescente. O terceiro nível é o adulto, e o adulto sem responsabilidade, e o quarto nível é quando o adulto recebe a responsabilidade. Ou seja, o primeiro nível ele é infantil, ele se distrai com qualquer coisa, ele muda de pensamento muito rápido, ora quer isto, ora quer aquilo. E tem muitas almas vivendo uma vida de uma forma infantilizada, fora da vontade de Deus. E Deus quer se dar a conhecer, mas elas se distraem e o diabo rouba a atenção. Não está, às vezes nós vemos, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo sem nada pessoal, mas por exemplo a Bia, não é? É uma criança, ela se distrai, ela precisa estar distraída. Às vezes nós colocamos um videozinho para ela ver, que seja didático. Só que a atenção dela ela muda constantemente, de um lado para o outro. Ela logo vai ficar impaciente e ela sempre quer passar de uma situação para a outra. Porque é algo que ela não precisa de conhecer. É algo que ela não precisa de se responsabilizar.
É algo que ela não precisa de... Ela só quer se divertir. É verdade. E tem muita gente vivendo assim, com relações fúteis. Nas redes sociais a gente vê muito, colocam vídeos cada vez mais rápidos para a gente se divertir de um lado para o outro, mas não precisamos de haver profundidade, de conhecermos. São coisas fúteis. Vídeos curtos e podemos passar de um para o outro sem compromisso. Isso é o processo, irmãos, da pornografia. E a pornografia também é uma pessoa entra naquele mundo, não precisa ter compromisso, escolhe aquilo que quer ver, escolhe aquilo que... E não precisa ter compromisso com nada. A TV hoje em dia, o zapping, não é? Há milhares de canais, o YouTube, montes de situações que fazem com que a pessoa possa ter conhecimento, ter entendimento para não ter conhecimento. E aqui temos essa primeira forma, não é? Por isso o homem servir-se a si mesmo. O segundo nível é quando nós somos uma criança, mas nós passamos para adolescente, assim tipo o Lucas, já está a passar assim para adolescente, não é? E então começa a haver aquele entusiasmo, aquela empolgação. Hoje eu quero ser jogador de futebol. Não, amanhã eu vou para a música. Depois não, vou me inscrever no ginásio. Depois paga, mas não chega a ir. Está empolgado. É a segunda. Há muita atividade. Enquanto a criança, ela gosta de se distrair de um lado para o outro, o jovem ele tem vontade de ficar empolgado. Conhece uma pessoa, diz que já está apaixonado e isto. Há uma empolgação. É isso que eu quero que vejam na igreja, não é? Nós passamos por esse nível também, ficamos empolgados. E muitos jovens perdem a sua adolescência, perdem a sua juventude, porque não controlam essa empolgação. E então eles procuram arrepio, procuram aquelas sensações, os sentimentos, e andam atrás dessas coisas em vez de colocarem Cristo no coração. E tem muita gente que anda com o jovem, não é? À procura dessas sensações no culto, à procura dessas sensações em Cristo. E assim como tem gente que não passa da parte infantil, tem outros que chegam à parte jovem e não passam dessa parte jovem, não passam de ser emotivos. E se você vem aqui para se distrair, a gente pode ter lá uma sala lá embaixo que vamos fazer para as crianças, podem ficar lá, não há problema nenhum. Mas se alguém vem aqui também para ser como um jovem, procurar de emoções passageiras, esse arrepio, essa situação que logo passa, também vai encontrar muito aqui perto em Roterdão. Mas aqui nós vamos seguir para um nível mais alto, amém? Amém. Porque há um determinado momento em nossas vidas que é preciso uma exigência maior, é preciso uma responsabilidade. É verdade. E quando nós passamos, por exemplo, quando o Lucas agora foi para a universidade, pessoas passam a ter uma profissão, passam a ter um compromisso, casam-se, passam a ter a responsabilidade com o seu emprego, responsabilidade com os seus filhos, torna-se necessária uma transformação. Você deixa de ser uma pessoa distraída, deixa de ser uma pessoa emotiva, mas passa a ser uma pessoa ocupada. Tem que estar ocupada e tem que ter essa responsabilidade. E esse tempo está entre nós, irmãos. Essa fase é a fase que nós temos obrigação com o trabalho, com o emprego, com o casamento. E temos que ser responsáveis para podermos dar frutos. Amém. Esse é o momento mais desafiador. Porque é o momento, se nós vemos aqui na parábola, é o momento que vêm os carros e os abrolhos. É o momento em que a gente já cresce, já está a chegar quase a dar fruto. E eles vão querer sufocar. E nós vamos estar aqui no culto com o pensamento lá atrás, ou com o pensamento lá à frente, e aquilo que eu vou precisar de pagar amanhã, e aquilo que vai acontecer, ai meu Deus, e começamos a trocar aquilo que Deus está-nos a chamar por aquilo que nós chamamos Deus para dentro. É verdade. A Bíblia diz que o homem com a mente dividida não prospera. Nós precisamos nos posicionar no lugar que Deus já preparou para nós, já fez tudo, irmão. Glória a Deus. Nós queremos trazer Deus para o lugar que nós preparamos, mas Ele já preparou tudo. Nós queremos trazer Deus para o lugar das nossas distrações ou das nossas preocupações, para que Ele tolere as nossas distrações, para que Ele tem que se aguentar às nossas emoções, atender às nossas preocupações. Mas está tudo pronto, nós precisamos de Deus e Ele já está preparado. A palavra de Deus diz que Ele já preparou tudo desde a eternidade. O Cordeiro foi imolado desde a eternidade. Deus só está esperando que nós completemos o processo. Mas se estivermos distraídos ou emocionados ou preocupados, não vamos aceitar o plano de Deus. Deus já se entregou na sua totalidade, irmãos. Ele
Ele está esperando nós nas regiões celestiais, como disse Paulo. Mas nós estamos distraídos como uma criança, às vezes, estamos como um jovem, às vezes, excitados ou demasiado preocupados, sufocados, à espera que Deus venha fazer brotar o fruto. A promessa de Deus já está aguardando cada um de nós. Mas temos que ser plenos, íntegros. A Bíblia diz que quem for pleno e íntegro, esperar naquilo que Deus tem para nós, a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano as coisas maravilhosas que Deus tem para aqueles que amam e que estão segundo o seu propósito. Glória a Deus. Por isso é que Jesus disse, coloquem a rede do lado direito. A minha oração é que Deus nos liberte para nós sermos libertados de nós mesmos. E para que nós pudéssemos chegar a esse nível, para que Deus venha abrir os nossos olhos. Todos nós recebemos a semente, todos nós podemos ser solos férteis. Mas tem que haver uma relação de responsabilidade, de compromisso. A Bíblia diz que um dará 30, outro 60, outro 100. Um por 30 são 3.000% de lucro. Mas lá é a mesma coisa que você fazer uma coxinha e chegar à conclusão que a coxinha vale 50 cêntimos e você conseguir vender por 15. São 300, ou então até 100%, até 1000% de lucro. É muito, irmãos. Mas quem tem ouvidos, ouça. Quem tiver interesse, vá atrás de entender, praticar, fazer como os discípulos. Perguntar de novo, os discípulos perguntaram de novo no verso 9. Aleluia. O que é que o Senhor quer dizer com essa parábola? E será que nós temos mostrado interesse a Deus porque o que Deus tem falado aqui? Quantas vezes é que vocês foram ver as mensagens que Deus falou aqui de novo? Quantas vezes é que nós perguntamos o que é que Deus está a falar com essa mensagem? Esta mensagem às vezes pode ser difícil de entender o conteúdo, mas nós podemos ouvir de novo. Podemos orar, Senhor, o que é que o Senhor quer dizer com essa mensagem? O que é que eu preciso saber? O que é que o Senhor quer transformar em mim? Ouça e aplique a mensagem, é isso que Deus está a falar. Os discípulos perguntaram de novo. E Jesus falou, e explicou, e voltou a explicar. E os discípulos entenderam e conseguiram praticar. Aleluia. Mas a multidão, irmãos, foi embora. A multidão estava à espera de outra coisa. A multidão amava Jesus pelo aquilo que ele fazia, pelos milagres, maravilhas, prodígios, pelo aquilo que ele dava e não pelo aquilo que ele era. E será que nós estamos aqui como um discípulo ou estamos aqui como uma multidão? Que tipo de sol somos nós? Só há dois tipos de sol. Aquele que dá fruto e aquele que não dá. Os que obedecem e os que não obedecem. Os que aceitam o Evangelho e os que desprezam. Porque o Evangelho é que salva, irmãos. A prova de Deus salvar os crentes pela loucura da pregação do Evangelho. O Evangelho é que salva, irmãos. Deus não escolheu outra forma. Deus não escolheu outra forma de nós expandirmos o Evangelho, plantar igrejas de missões através da pregação e da oração também. Portanto, Romanos 10 diz que a fé ela vem pelo ouvir a palavra pregada, a pregação do Evangelho, o entendimento da pregação, o entendimento do Evangelho. A ordem também que Deus nos deu é para a ordenança para celebrarmos a ceia do Senhor e ir por todo lado, pregar o Evangelho e sejam batizados. Amém? Amém. Nossa missão é semear todos os povos, reinos e nações. E aquele que se converter pela pregação do Evangelho dará muito fruto. Mas não compete a nós, irmãos. Nós temos que continuar a pregar o Evangelho. Nós temos que continuar a pregar o Evangelho. E nós somos as novas criaturas, nós somos nascidos para dar fruto. Frutos de arrependimento, regenerados em Cristo. Cristo habitando em nós, e Cristo habita em nós, nós temos o Espírito Santo. Satanás não pode roubar a mensagem. Amém, Deus. Nem os espinhos podem roubar a mensagem, nem as pedras, os pedregulhos podem roubar a mensagem. Nada nos pode separar da mensagem, nada nos pode separar do conhecimento de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os potestades, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, a palavra. Aleluia. Só podemos produzir frutos quando a palavra nasce, cresce e amadurece dentro de nós. Verdade, Deus. Quando Jesus é gerado por nós e nós somos